dar início à nossa meditação, este 23º dia do mês de Nossa Senhora. Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração de Santo Afonso. Ó Maria, filha predileta do Altíssimo, pudesse eu oferecer-vos e consagrar-vos os meus primeiros anos, como vós vos oferecestes e consagrastes ao Senhor no templo. Mas é já passado este período de minha vida. Todavia, antes começar tarde a vos servir, do que ser sempre rebelde. Venho, pois, hoje oferecer-me a Deus no templo. Sustentai minha fraqueza e, por vossa intercessão, alcançai-me de Jesus a graça de lhe ser fiel e a vós até a morte, a fim de que, depois de vos haver servido de todo o coração na vida, participe da glória e da felicidade eterna dos eleitos. Amém. Então, o tema da nossa meditação de hoje, tirado do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 12. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele com sua mãe, irmãos e seus discípulos. Meditação. Depois das núpcias de Caná, escasseiam-se as referências tocantes à vida de Maria Santíssima nos santos evangelhos. Só na Sagrada Paixão de Jesus Cristo, a Mãe de Deus entra novamente no cenário. Entretanto, lendo com atenção a Escritura, vemos que Jesus, depois de ter operado o prodígio de Caná, que meditamos ontem, desceu com sua mãe, seus irmãos e discípulos a Cafarnaum, donde, após a permanência de poucos dias, voltou a Nazaré, veio a esta cidade onde se havia criado e, segundo o seu costume, entrou num sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Em Nazaré, Jesus nunca era bem recebido, o que, aliás, o Divino Mestre afirma: nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Os nazarenos, porém, levantaram-se, lançaram-no fora da cidade e conduziram até ao cimo da montanha para precipitarem Jesus. Jesus, entretanto, passando pelo meio deles, seguia o seu caminho. Quais não teriam sido os sentimentos da amantíssima mãe de Jesus ao testemunhar tão repelente ingratidão dos seus concidadãos? Com os cuidados de mãe, seguia fielmente a seu filho, ou em pessoa ou em espírito. E em Nazaré, donde Jesus fora expulso, ela tinha de sujeitar-se a tantas cenas desagradáveis. Era o alvo das zombarias e da mofa dos judeus, que perguntavam: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não é sua mãe Maria, e não vivem seus parentes entre nós? Donde esta sua sabedoria? Donde esta força milagrosa? Um golpe deveras cruciante no coração de Maria. Devia ter sido esta indigna recepção que os nazarenos fizeram a seu filho. Dir-se-ia que os habitantes da cidade, em peso, grandes e pequenos,
tivessem preparado ao seu grande filho uma entrada triunfal, satisfeitos e orgulhosos por terem em seu meio o célebre taumaturgo. Deu-se, porém, o contrário. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Maria participava compassiva das perseguições, dos sofrimentos e das ingratidões movidas a seu divino Filho. Muitas horas de receio e de inquietação torturaram-lhe a alma. Aprendamos com Maria a sofrer tudo com magnanimidade e heroísmo, como bons e fiéis servos de Deus. Tenhamos sempre diante dos olhos a palavra do apóstolo São Paulo a seu discípulo Timóteo. Todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Muitas alegrias justas e santas experimentava Maria durante a vida pública de Jesus. Nem todos os seus concidadãos eram iguais aos nazarenos. Os extraordinários prodígios de seu filho enchiam-lhe o coração de entusiasmo e admiração. O país, em peso, falava de Jesus. Cada milagre era para Maria, na ausência do filho, uma missiva consoladora e agradável que continuamente meditava em sua alma. Regozijava-se ao ver a grande fé do povo, mas entristeciam-na também o ódio irreconciliável e a obstinação dos fariseus e escribas. Pedia ao Pai Eterno: abençoai, ó Deus dos nossos pais, o povo de meu filho. Cumpri a palavra do vosso profeta. Eis aqui, está posto este menino para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel. Eu, porém, sou a vossa humilde serva. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Imitemos a Mãe de Deus. Leiamos e apreciemos os bons livros que nos trazem informações sobre o árduo trabalho da santa fé entre os povos pagãos, e mormente entre os índios da nossa caríssima pátria brasileira. Tomemos parte ativa neste apostolado, não só com palavras, mas sim com as nossas orações, ações e com sacrifícios pessoais. Defendamos a santa doutrina de Jesus, tão atacada em nossos dias por elementos maus e descrentes. Levantemos um dique inexpugnável contra os assaltos vis e traiçoeiros dos inimigos. Sacrifiquemos tudo, até a nossa vida, se necessário for, pela santa causa de Deus. Entristeça-nos o lamentável e vergonhoso procedimento de católicos que publicamente se gloriam do nome de cristão, porém nos seus corações nutrem os deploráveis sentimentos dos nazarenos. Não querem crer na divindade de Jesus e não veneram Maria como mãe de Deus. Mas quem não venera a mãe, desonra o filho, Jesus Cristo, bendito por todos os séculos. Então vimos como é importante nós defendermos a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão atacada em nossos dias, né? Não só em nossos dias. Se a gente pegar lá a história da igreja, a doutrina de nosso Senhor foi atacada, né, várias vezes. E com a graça de Deus se levantaram também muitos mártires, muitas pessoas para defenderem a doutrina de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje eu lia a vida daquele santo, vamos celebrar agora dia 22 do mês que vem, São Tomás More, né? Ele que defendeu a doutrina indissolúvel do casamento, né? Do sacramento do matrimônio. E que assim terminou morto pelo rei Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII,
que lá naquela bagunça da reforma, da revolta protestante, né, que estava ocorrendo lá na Alemanha, também queria se casar uma segunda vez, com a bênção da igreja, né? E nós sabemos que a doutrina de Jesus Cristo é bem clara, né? Lá no Santo Evangelho, Nosso Senhor fala, não separe o homem o que Deus uniu, né? Então, São Tomás More defendeu lá a doutrina, ele era muito católico e era servente do rei. Então, quando ele viu que ali iria surgir, né, este cisma contra a igreja, ele já se afastou do rei, né, já deixou o seu cargo lá de serviço ao rei, deixou seu cargo e se retirou. Depois veio, né, o juramento, que era para ele jurar, e todos os povos de lá jurar, né, que o rei Henrique VIII era o grande monarca da igreja, né, o responsável pela igreja ali. Então ele não jurou. Aí ele foi chamado, né, pelo rei, porque é que ele não jurava, e ele explicou, né, porque ele era fiel à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele foi sentenciado à morte, né? Então vemos, sigamos o exemplo de São Tomás More. Claro, a gente não vai brigar, não vai sair por aí discutindo, batendo em todo mundo. Mas quando se fizer necessário defender a verdade, nós defenderemos. Nós levantaremos e defenderemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da igreja fala, o casamento é indissolúvel. Ninguém pode dissolver o casamento, né? A doutrina de nosso Senhor é bem clara. Vestir com modéstia, com muito pudor, né? Já fala aquela letra do A13 de maio. A doutrina de nosso Senhor fala para as mulheres se vestirem com modéstia, para os homens se vestirem com modéstia. O mundo pode ensinar o contrário, mas a doutrina de nosso Senhor é clara. Então nós temos que defender, nós católicos cristãos, temos que defender a doutrina de nosso Senhor, quando se fizer necessário. E esta é a vocação dos leigos, né? Esta é a vocação dos leigos, levar o evangelho, a doutrina de nosso Senhor, onde eles estiverem, onde todos os senhores estiverem. Esta é a vocação do leigo, né? Se está lá no meio do trabalho, surge o assunto, a doutrina, a verdade é esta. E deste modo, os senhores estarão evangelizando e agradarão muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor foi bem claro. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se a gente deixa passar por respeito humano, depois nosso Senhor nos cobrará. Fiquemos certos disso. O próprio Jesus que falou no Evangelho, não sou eu que estou falando. Foi ele próprio que falou. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, por isso que não podemos ter respeito humano. Temos que defender a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como disse a meditação, custe o que custar. Se custar a nossa própria vida, como o senhor presidente Garcia Moreno, que é um santo mártir, que ele morreu, foi assassinado também, como São Tomás More, ele também foi assassinado. O presidente do Equador, o ex-presidente do Equador, Garcia Moreno. Então, sigamos o exemplo dos santos. Sigamos o exemplo desses santos também que deram a vida pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o apostolado que os leigos têm que fazer. Então, vamos concluir a nossa meditação de hoje. Santa Mãe de Deus, alcançai-nos na escola de Jesus um coração dócil. Afastai dos nossos corações a soberba e o orgulho, para que caminhemos dignamente nos ensinamentos do Evangelho. Acompanhai com a vossa bênção maternal os mensageiros da fé, estes homens intrépidos e valorosos, a fim de que o reino de Deus se estenda cada vez mais
e que todos os homens venham a possuir o conhecimento da verdade. Assim seja. Então, rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria, para obtermos a graça da fiel cooperação na propagação da religião de Jesus Cristo. Então, vamos pedir esta graça, né, de cooperarmos fielmente na propagação da religião católica, da religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir esta graça, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, sejamos fiéis cooperadores da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Claro, e rezemos também por todos os missionários, né, de todo o mundo, pelas missões. Também ofereçamos sacrifícios pelos missionários, para que eles consigam alcançar e salvar cada vez mais almas, né? Este é o intuito da igreja, salvar almas. O intuito dos religiosos é salvar almas. Então rezemos por todos esses que se dedicam pela salvação das almas, né? E sem dizer que é também o trabalho dos padres, né? Salvar almas através do confessionário, através do santo sacramento da penitência, da extrema-unção e principalmente da Eucaristia. Então vamos rezar por Dona Miriam Rodrigues, que pede pelos refugiados e também pelo Brasil. Estamos rezando pelas suas intenções, Miriam Rodrigues, e também colocamos aos pés de Nossa Senhora todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, né? Então, vamos pedir a Nossa Senhora a graça, né, de sermos fiéis à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ser fiel à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo não é só ficar postando coisas no Facebook, né? Tem muitos que acham que é só defender a fé no Facebook, mas não é. Temos que defender a fé pessoalmente, né? Como eu disse, quando se apresentar a ocasião, nós defendermos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, defendermos a verdade, né? Não é só ficar postando e brigando pelo Facebook, mas é defender a fé quando se fizer necessário. Então vamos rezar, né, por todos aqueles que se dedicam pela salvação das almas. Vamos rezar o Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Regozijai-vos e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos que por sua Santa Mãe, a Puríssima Virgem Maria, consigamos os inefáveis gozos da vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado pela audiência de todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.